Você, por diversas vezes nessa pandemia, pode ter se sentido apático, com falta de prazer, desmotivado, falta de ânimo, insônia. Esse mal-estar, que não chega a ser uma depressão, mas também que não é a sua atenção plena, que não é o seu estado normal, digamos assim, pode ser caracterizado como um definhamento. E muitos estudiosos estão falando que esse ano de 2021 é o ano do definhamento. Você quer saber um pouco mais sobre isso, entender mais sobre essa situação? Hoje vamos conversar sobre isso. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional, sobre diversas coisas que vão poder te ajudar muito a você prosperar cada dia mais e entender um pouco mais das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então seja muito bem-vindo. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva, já curte o assunto se é de seu interesse e deixe aqui também um comentário. Você sabe o que é definhamento? Já ouviu falar? Me escreve aqui. Esse definhamento não chega a ser um esgotamento, porque ainda tem energia. Também não é depressão, porque não tem uma impotência, uma incapacidade. O definhamento, então, é sem alegria, sem objetivo e caracterizado muitas vezes por falta de motivação, falta de prazer nas pequenas coisas, uma insônia, uma dificuldade de concentração, uma apatia, é um sentimento de estagnação, de vazio, de falta de perspectiva. Parece que você está se arrastando para ver o mundo passar pela sua janela, uma janela ainda bem embaçada. Logo no início da pandemia, todos nós estávamos muito preocupados como que seria, a gente estava startando ali alguns movimentos de preocupação, de estresse, de não saber o que fazer frente a uma situação totalmente desconhecida. O nosso cérebro estava sendo preparado para lutar ou para fugir. Só que a gente passou o ano todo, o ano passado todo, nessa circunstância. Parece que a gente se acostumou com isso, meio que normalizamos até, em certo ponto, a morte, que se tornou muito comum. A maioria das pessoas, acredito, perderam pessoas próximas, perderam amigos, conhece gente que faleceu ou mesmo que esteve em estado muito grave no hospital. Então a gente parece que aprendeu a lidar com essa situação, aprendeu a lidar com tantos protocolos também de saúde, de higiene. E acabou que esse estado agudo de angústia que se colocou logo no início foi dando lugar a um abatimento crônico. Na psicologia a gente tem um espectro que vai desde a depressão, que são os níveis mais baixos ali desse espectro, até o ponto mais elevado que é o florescimento. O florescimento é o apogeu do bem-estar, que você tem um forte sentimento de pertencimento, de significado, de domínio e também de importância para os outros, importância nessa sociedade. Enquanto que, por outro lado desse espectro, na parte oposta, está a depressão, que tem um sentimento de esgotamento muito forte, de inutilidade. Em outros vídeos anteriores eu já conversei sobre depressão, se for o seu caso, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar nos cards aqui em cima. E esse definhamento, então, nesse espectro, ele estaria ali em termos medianos, em que ninguém dá muita atenção para isso. Acha que às vezes é um dia ruim, um período ruim, uma situação ruim. Esse definhamento, então, é o vazio que existe entre o florescimento e essa depressão. Na verdade, você não tem sintomas clássicos de doença mental, mas também não está florescendo, não está no seu bem-estar total. Você não está funcionando com plenas capacidades. E esse definhamento pode trazer um perigo muito grande, porque você não percebe isso como realmente uma questão que precisa ser ajustada, precisa ser verificada. Você simplesmente ignora. Só que esse definhamento pode levar sim a um estágio depressivo. Então, de repente, as pessoas que estiverem vivenciando esse definhamento hoje, no ano que vem poderão sofrer depressão. Então pode sim evoluir para um estresse pós-traumático, para uma depressão ou alguma outra questão mesmo, um transtorno psicológico, se a gente não cuidar desse definhamento, não se atentar para isso. E é muito comum então as pessoas pegarem esses sentimentos, pegarem tudo que está sendo vivenciado e negligenciar, empurrar para debaixo do tapete, achar que é normal, achar que está tudo certo, que mesmo que você não esteja definhando, você provavelmente conhece pessoas que estão nesse estado. Então compartilhar esse vídeo com elas, alertá-las sobre isso, pode ajudá-las de uma maneira muito significativa.
significativa. Aqui no meu consultório eu sempre falo com os meus pacientes o quanto que é importante eles denominarem o que eles estão sentindo, dar nome para os sentimentos. Essa é uma estratégia muito importante para o autoconhecimento, para a gente reparar nos nossos sentimentos mesmo, para a gente reparar nas nossas reações e trabalhar de uma maneira mais assertiva com elas. E uma das primeiras questões, então, é se reconhecer. Eu falo sobre isso em quase todos os meus vídeos. Como que é importante esse autoconhecimento, a gente reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as nossas emoções, reconhecer como que a gente reage em diversas circunstâncias, o que realmente a gente está sentindo. E como eu falei, nomear isso, nomear esses sentimentos. Eu sei que eu tô ficando até chata nisso, mas é importante, hein? Autoconhecimento vai fazer diferença para a sua vida. Mas então, para a gente transcender esse definhamento, além desse autoconhecimento que eu já falei, é muito importante também a gente vibrar com as pequenas vitórias. Às vezes a gente quer fazer grandes pulos, dar grandes saltos e não se reconhece nas pequenas coisinhas, nas pequenas felicidades, nos pequenos mini hábitos que passam a fazer parte da nossa vida e que fazem diferença. Então se reconheça naquilo, reconheça que se você não tem um hábito de leitura, que se você leu uma página hoje, olha que progresso que foi, olha como é que é bacana. Se você de repente não sabia nem fazer um arroz, nem um ovo frito e hoje você faz, reconheça essas vitórias suas. Ou então, de repente, se você se propôs a dormir no horário e você tem feito isso, ou pelo menos está se deitando um pouco mais cedo, reconheça também a sua vitória. Mas sabe o que isso significa? Significa que é um desafio diário que você colocou para você e que você está cumprindo. É um tempo de concentração que você está fazendo. Às vezes esse tempo você pode ter até uma conversa significativa, por exemplo. Estabelecer contatos com outras pessoas. Enfim, às vezes é um pequeno passo nessa descoberta, nessa redescoberta de saber o que te provoca energia, entusiasmo, empenho, te coloca no fluxo da vida, te coloca ali numa parte de concentração. Reconhecer também os seus medos, os seus receios, o que isso está mexendo com você, o que está te provocando. É importante você procurar pessoas de confiança para que você possa conversar. Pense também em algumas estratégias que você fez quando você não estava se sentindo tão bem e que te trouxeram um pouco mais de vigor, um pouco mais de energia. E procure retomar essas atividades, fazer o que você fez lá em tempos anteriores. Na pandemia, a gente falou muito sobre a nossa saúde biológica e claro que é muito importante, não quero negligenciar de forma alguma isso, mas também dar luz, dar holofote para as nossas questões mentais. As pessoas na pandemia também estão adoecendo muito psicologicamente, então cuidado com a sua saúde, cuide de você, cuide das pessoas ao seu redor. Espero que este vídeo tenha feito sentido para você e que tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a situação. Grande abraço e até o próximo vídeo.